Tá gravando. Então, nós vamos terminar a aula 2 hoje, tá certo? A aula 2 que fala sobre a Idade Média, né? Então, a gente vai ver sobre a crise do mundo medieval. A gente já começou a ver abaixo Idade Média, cruzadas, o renascimento comercial urbano. A gente já viu o auge do feudalismo, tá certo? E aí, nós precisamos ver essa crise, né? O que vai levar para a Idade Média a terminar, né? Só deixa eu fechar aqui a página do WhatsApp, porque se chegar alguma coisa ela vai apitar. Pronto. E voltando para cá. Então, são vários fatores que vão contribuir para a Idade Média cair lá na frente, né? No século XV. Então, o primeiro grande fator é o fator de doenças. Então, a gente está vivendo problemas relacionados aí à pandemia, isso não é uma novidade de agora, né? Então, a Idade Média, como teve muito problema de urbanização, isso depois a gente vai ver, as casas elas eram muito próximas umas das outras, né? Não tinha saneamento básico, essas coisas, e a população ela foi crescendo de acordo com o crescimento do feudalismo. Então, era muito comum essa população que tinha pouca higiene, era muito comum essa população conviver com muito tipo de doença, né? Então, disenteria, tuberculose, a tal da peste negra, tá? E isso era encarado como ou um castigo divino, né? Que, por exemplo, se fosse uma pessoa que tivesse uma doença, alguma coisa do tipo, então essa pessoa é uma pessoa pecadora, por isso que ela está doente. Então, um exemplo disso era a lepra, né? Como a lepra é uma doença que aparece bastante na Bíblia, e na Bíblia está relacionado com rebelião, com pecado e coisas assim, então acreditava-se, né, que a pessoa que tinha lepra, por exemplo, era uma pessoa pecadora. Então, essa era uma interpretação religiosa. Lembrem-se que é uma época muito religiosa, né? Tudo que eles viam tinha as interpretações divinas, tá certo? E hoje a lepra é a hanseníase, né? A hanseníase, ela tem cura. Ela tem cura, tá? E no Brasil ainda nós temos muito caso de hanseníase. Às vezes você vai no postinho de saúde, você vê lá um cartaz falando sobre a prevenção de hanseníase, os cuidados que tem, coisas do tipo, tá? É comum ainda mais no meio rural, em áreas menores aí, cidades pequenas do Brasil. Ainda tem isso aí, isso é um problema. Às vezes a pessoa acha que não é nada, mas vai ver, é lepra e o membro dela lá tá praticamente morto já, né? Que esse é o problema da hanseníase. E se tiver muita gente doente, eles vão acreditar, possivelmente, que pode ser o fim do mundo. Então, a ideia de um apocalipse, né? Quando teve a passagem do ano 1000, por exemplo, existia o movimento milenarista, que era um movimento muito complicado que teve na época, que era um movimento que achava que o fim do mundo aconteceria justamente nessa passagem do 999 para o ano 1000. Aqui, né, no nosso mundo mais recente, também teve algo parecido do 1999 para o ano 2000, que falava que no mundo não era, que os computadores não eram binários, que eram binários e aí não ia ter a passagem, mas era um monte de balela no caso dos anos 2000, tá certo? No caso do ano 1000, eram conceitos que tinham na época aí que vão se desenvolver e vão causar muito medo, muito pânico entre a população. Isso foi um problema que os reis na época tiveram que controlar, tá? Vamos lá. Então, no caso específico da peste negra, né? Então, a peste negra é uma doença importada, ela veio da Ásia Central, tá? Então, aqui, esse mapinha, quanto mais escuro, são as primeiras áreas de contágio, né? Então, o marrom aqui, ó, são as primeiras áreas de contágio, e aí, conforme a cor ela vai ficando mais quente, ela vai ficando mais clara, são as áreas que têm menos contágio. Curiosamente falando, em verde são as áreas que não tiveram contato e contágio com a peste negra. Então a peste negra, ela veio da Ásia, ela vem por meio das embarcações, então vocês têm que lembrar que uma das consequências das cruzadas foi que esse Mediterrâneo agora ele está aberto no sentido econômico, né, para os europeus, obviamente, porque o Mediterrâneo sempre teve comércio. Era dominado pelos árabes e coisas assim, e os europeus que estavam confinados para o mais interior do continente, aos poucos eles vão voltando para o litoral e aos poucos as cidades vão ganhando força. E aí, justamente nesse contexto de comércio de longa distância, né, que vai surgir com as cruzadas, que esse comércio no Mediterrâneo ele começa a intensificar, tá? Então, são embarcações de especiarias, embarcações de produtos asiáticos que vão trazer a doença peste negra em pulgas, né, que contaminavam as pulgas, e as pulgas contaminavam os ratos.
E vocês têm que lembrar que a galera convivia com rato em tudo que era lugar, né? A galera dormia com rato, a galera comia com rato. O rato estava presente em todas as esferas da vida ali, porque rato é uma praga no sentido de às vezes, de acabar com produção agrícola, e também rato tem uma questão de higiene, né? Questão de esgoto, tá certo? E aí, aos poucos, a peste negra começa no ano de 1347, né? Que a gente tem os primeiros registros dela aí na Europa, e essa doença ela vai chegando, tá certo? Vai indo até o norte da Europa. E você pode falar assim, mas por que nessas regiões aqui em verde não teve contaminação? Possivelmente porque eram áreas melhores no sentido de urbanização, no sentido de planejamento, né? Milão, por exemplo, o príncipe de Milão, ele era um cara, os príncipes de Milão, né, que tiveram nessa época, eles eram um pouco mais cuidadosos, né? A cidade de Milão era uma cidade um pouco mais bem estruturada, um pouco mais bem construída, né? E talvez eles ficaram sabendo do contágio de outros lugares, aí foram lá e confinaram a cidade, deixavam ninguém entrar, ninguém sair, coisas do tipo, tá certo? Então, essa imagem aqui, ó, mostrando o rei e doença, né, vai percorrer muito a Europa na época, né, como sendo a morte, um grande rei chegando, né, o ceifador também, essa figura do ceifeiro, né, aquela pessoa que tem aquela foice, que vai ceifar as pessoas, ganha força aí nessa época com o surgimento da peste negra, né? A peste negra que é a tal da, da, da doença de formação de bulbos, né? Então, ela tem esse nome, peste bubônica, né? Esse é o nome que está tentando lembrar. A peste bubônica, ela forma bulbos na pele, né? Mas como se fosse uma certas bolhas, né? Ela dá muita febre e a pessoa acaba morrendo mesmo de febre, tá? Só que é o seguinte, a peste negra, quando ela chega na Europa, ela não pegou os europeus súbito, assim, do nada. Então, nos anos anteriores, a produção agrícola, ela caiu. Então, por exemplo, agora a gente está ouvindo falar muito, né, a questão da doença aí, né, do corona, para as pessoas dormirem bem, para as pessoas se alimentarem bem, para as pessoas terem uma boa resistência física, né? Porque se você cai se a tua resistência cai, você é mais propício de contrair doenças, né? Então, aqui é a mesma lógica. No caso, a produção agrícola caiu por uma questão de esgotamento do solo, né? Eles não cuidaram direito do solo, não fizeram rotação trinal de cultura, eles não cuidaram direito das coisas e também aliadas com questões naturais, né, de chuva, muito frio, vai ter uma queda de produção agrícola. Tendo queda de produção agrícola, tem fome. Consequentemente, tem uma desnutrição geral, tá? Então, a doença, quando ela encontra a Europa, ela encontra um palco propício para ela se desenvolver. Justamente uma população que está desnutrida, uma população que a resistência dela está muito baixa, né? E aí, qual que vai ser a consequência disso? A consequência é um grande desequilíbrio. Então, um desequilíbrio econômico, que a gente está vendo no nosso caso, né? A produção econômica, ela é afetada, mas também uma questão social, né? Por quê? Porque a doença que surgiu em 47 até o ano de 90, ou seja, no período de 45 anos mais ou menos, vai morrer um terço da Europa. Então, entre 20 a 25 milhões de pessoas morreram contraindo a peste negra. Isso é um desequilíbrio social. Então, a economia ela é reduzida, a população é reduzida, né? E muita gente morre de fome de decorrência da peste negra, porque você pensa o seguinte, o servo, aquele camponês livre, ele não pode trabalhar porque ele está com doença. Se ele não pode trabalhar, não tem produção agrícola. Se não tem produção agrícola, tem fome. Então, na verdade, morre muito mais gente de fome do que da produção agrícola em si, tá certo? No nosso caso de hoje, né, a gente tem os estados, né? Então, os estados, eles estão fazendo planos, do que eu falo, o estado brasileiro, o estado alemão, o estado estadunidense, eles estão fazendo planos justamente para poder remediar a questão econômica, para não ter esses problemas econômicos muito drásticos, né? Problemas econômicos, obviamente, todos nós vamos ter. A economia não vai ser mais a mesma daquilo que ela era antes, mas os estados aí têm condições para arcar com a economia no caso de hoje, né? No caso do Brasil, o Brasil é a nona economia do mundo, né? O Brasil tem poupança internacional para poder investir, os Estados Unidos, a Europa, né? A China, esses países. Né? O problema são os países pobres. A gente está vendo, por exemplo, o caso do Equador, o que está acontecendo lá. Países africanos que ainda a doença ela não disseminou, mas se ela se disseminar, ela vai pegar muito, porque lá a pobreza é mais forte, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem um pouco mais de cuidado, porque o Estado brasileiro tem mais dinheiro. Nessa época aqui da Europa, primeiro que é uma novidade, eles não sabiam o que era, como que ela se difundia,
é uma novidade. Aos poucos, eles vão tendo conhecimento da doença, né? Então, a medicina árabe que eles aprenderam por meio das cruzadas, né, foi extremamente fundamental para o controle de doença. Então, a medicina árabe já tinha muita noção de doença de contágio fácil, né? Então, eles sabiam que, por exemplo, você vai ter contato com o doente, você tem que se proteger, você tem que usar uma roupa específica, você não pode ficar usando a mesma roupa, né, quando você sai do contato com o doente. Os mortos têm que ser enterrados, às vezes queimados, né? Porque o que acontecia no caso da peste negra? As pessoas morriam e os corpos ficavam lá, os corpos ficavam nas ruas, os corpos ficavam dentro de casa, os corpos ficavam no campo. E aí é um palco de proliferação de doença também, né? Tanto é que uma das questões do corona que eles estão falando é que eles não sabem ainda, pelo menos até onde eu vi, se o corona ele se dissemina com a pessoa morta, né? E não sei se vocês já viram, né? As pessoas quando vão fazer os enterros, toda aquela proteção, né? De roupa para justamente para levar os caixões e coisas assim. Uma das preocupações também dos hospitais é que o corpo saia logo do hospital depois que ele morreu, justamente para evitar problemas de transmissão. Tanto é que uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde é que os corpos sejam cremados, justamente porque esse conhecimento, que se a doença ela se propaga ou não com o corpo morto, ainda não se sabe, tá certo? Então, isso era uma coisa que na época da Idade Média, eles não sabiam. Então, eles não sabiam, os corpos ficavam lá, a doença ela se disseminou entre os corpos mortos, né, para pessoas vivas. Então, aos poucos, o que eles vão fazendo? Eles vão fazendo quarentena. Então, os portos, né, nenhum barco atraca, nenhum sai. Começam a fazer quarentena de cidade. As cidades também, ninguém entra e ninguém sai. Aos poucos, eles vão controlando e aos poucos a doença ela vai sendo diminuída, né? Essa figura aqui do médico, né, que seria um médico, uma mistura de médico e como que falaria, né, de curandeiro também, né, uma mistura disso, usando essa máscara no sentido de filtrar, né? Claro que a máscara, o conceito da máscara tá certo, a adaptação dela que está esquisita, né? Porque aqui eles lançariam incensos, né, nessas áreas, porque eles achavam que o incenso purificava o ar, purificava o ambiente. E essa máscara também que seria um elemento purificador, tá certo? E essa pessoa que usando uma roupa específica, justamente para tratar com o doente, é uma imagem famosa que ficou de médicos, entre aspas, né? Mas que não é médico, é meio que uma pré-medicina, assim, nesse sentido. Mas a medicina árabe foi extremamente importante justamente para poder controlar a doença, né? Os europeus que não tinham noção de higiene nenhuma, não tinham noção de muitas doenças, né? A medicina árabe era top na época, tá? Vamos lá. Então isso vai gerar uma crise demográfica, porque 1/3 da população europeia vai morrer, tá certo? Um outro fator também que vai provocar essa crise do mundo medieval é o renascimento urbano e comercial. Por quê? Aos poucos o feudalismo ele decai para essa vida comercial, essa vida urbana ressurgir novamente, tá certo? Então, mais pessoas, com o passar do tempo, vão deixando o campo e vão indo às cidades, consequentemente, se você tem menos gente trabalhando no campo, você tem menor renda do nobre, e aí a cidade, né, aquela vida burguesa, começa a ganhar força. Lembrem-se que eu já falei para vocês como que surgiu o burgo. Então, o burgo ele surge nas encruzilhadas de estrada com as sobras da agricultura. Então, eles vão pegar os excedentes agrícolas para trocarem aí nas encruzilhadas de estrada. Né? Os servos vão fazer isso. E aí os servos vão montar banquinhas, né, para fazer esse escambo. Aos poucos eles começam a morar nesse lugar, nessas encruzilhadas, vão nascendo vilas, e essas vilas vão ganhando o nome de burgos. E quem mora no burgo ganha o nome de burguês. Ou seja, quem mora no burgo é um comerciante, tá certo? Que vai se tornar uma viagem, vai se tornar uma cidade. E aí o que vai acontecer? Essa burguesia, ela tem uma nova visão de mundo. Ela não vê o mundo da mesma forma que a nobreza. Por quê? Porque a burguesia, ela consegue as coisas dela por meio do esforço, né? Então essa ideia de esforço, de mérito, é uma ideia burguesa do indivíduo se esforçar, do indivíduo conquistar, né? Do indivíduo trabalhar, do indivíduo artesão produzir um bom produto para ele poder vender, tá certo? Porque o nobre não, o nobre pela questão sanguínea, né? O sangue azul, ele herda o feudo, então ele herda título de nobreza, ele herda já uma condição social, obviamente que o título é uma questão social, mas que tem conotação econômica, ele pode usufruir de benefícios do rei.
ele pode usufruir de benefícios da terra que ele vai herdar, tá certo? Então, o ideal de nobre não tem nada a ver com o ideal de burguês. Essa ideia que a gente tem hoje básica de nós trabalharmos, de nós nos esforçarmos e conseguirmos as coisas, essa é uma ideia burguesa. Essa ideia de meritocracia é uma ideia burguesa, tá certo? Se a meritocracia é válida ou não para todas as pessoas, essa é uma outra discussão. Mas é uma herança burguesa, com certeza. Né? O comércio, que é uma prática comum da burguesia, eles vão ganhar dinheiro por meio do comércio, tá certo? De trocas comerciais. Aos poucos, conforme o comércio ele vai se intensificando, aquelas feiras, né, vão surgindo, aquele monte de feira na Europa, especialmente nas regiões da Itália e nas regiões de Flandres, né, que seria a região dos Países Baixos, ali a Holanda, o comércio começa a ganhar forma, começa a nascer de novo essa ideia de salário, né? E essa ideia comercial, essa visão burguesa de salário, né, circulação monetária, é onde nasce o capitalismo. Então, o capitalismo, ele nasce no seio da Baixa Idade Média. Ele vai nascer justamente nos burgos, tá certo? E os grandes agentes de difusão do capitalismo é essa burguesia. Só que vocês têm que lembrar que burguesia para o nobre olha o burguês assim como se ele estivesse olhando um servo. É a mesma coisa, é o mesmo estatuto, não muda nada, tá? O burguês não é nada comparado ao nobre. O burguês não tem sangue nobre. Por isso que vários burgueses, às vezes, queriam comprar títulos de nobreza, que é a tal da nobreza togada, né? Não é uma nobreza de sangue, a nobreza togada eram burgueses que compravam um título de nobreza justamente para eles terem benefícios diante do rei. Claro que a nobreza tradicional, aquela que tem o sangue, ela menospreza qualquer pessoa que não tem um sangue nobre, tá? E nesse meio tempo também, isso aqui a gente vai ver em uma outra aula, vão nascer os estados nacionais modernos, né? Os estados absolutistas praticamente. Então, quando a gente fala Estado Nacional Moderno, é uma nova forma de pensar a organização política. Isso tem a ver com as cruzadas, porque os nobres estão morrendo nas cruzadas, as terras vão ficar sem administrador, né? Ficando sem administrador, a terra volta para o rei. Aos poucos, o rei começa a concentrar poderes novamente. E nesse meio tempo também, os burgueses apoiam o poder do rei, porque os burgueses vão promover a reforma monetária, né, ter uma moeda só no país, né, reforma de impostos e coisas do tipo. Então tem uma aliança aqui entre burgueses e rei justamente para o nascimento desse Estado Nacional moderno. E um dos tipos de Estado Nacional moderno é o absolutismo, tá certo? Mas isso a gente vai ver especificamente numa outra aula, tá? Então, essa nova sociedade que está nascendo, que é uma sociedade de classes, né, que é essa ideia dessa sociedade urbana, ou seja, a sociedade de classe, ela tem muito a ver com rendimento financeiro, enquanto que a sociedade estamental é uma questão puramente de sangue, tá? Então, a gente tem uma sociedade tradicional estamental contra uma sociedade de classe que está em ascensão. Essa sociedade de classes aí, ela está em ascensão. Por isso que hoje, quando vocês estudam sociologia, e vocês vão estudar as questões relacionadas, né, às classes sociais, as classes sociais elas não nasceram do nada, elas têm uma origem. Essa origem também é a Idade Média, porque antes disso era uma sociedade estamental. Então as revoluções burguesas, né, que é a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, as várias revoluções liberais, essas revoluções vão derrubando as sociedades estamentais da Europa ao longo do tempo, né? A Revolução Francesa é o grande clássico disso, que vai acabar com aquela questão de nobreza e vai instituir a ideia de que todo mundo é igual. A partir desse momento que todo mundo é igual, as pessoas elas vão ser diferenciadas pelo seu critério de renda. Basicamente isso, tá? Então essa vida urbana está em ascensão e aí essa forma de trabalho, de esforço, né, de salário, capitalismo, isso também está em ascensão porque faz parte da vida comercial urbana, tá? Um outro fator de crise aí da Idade Média, é a Guerra dos 100 Anos. O que foi a Guerra dos 100 Anos? Na verdade, não durou 100 anos, né? Durou durou quanto tempo? 113 anos, né? 114 anos por aí. E foi a guerra entre Inglaterra e França, tá? A guerra da Inglaterra, a guerra dos 100 anos, qual que foi a causa? Então é o seguinte, a parte norte da França na época pertencia à Inglaterra. Então a França de hoje não é a mesma França dessa época. Então a parte norte da França pertencia à Inglaterra. Só que o que rolou? A França tomou essas terras. Então a Inglaterra
Perdeu terras. Então a França tomou essas terras ali ao norte que eram da Inglaterra. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, uma questão sucessória, né? Então o rei inglês teria direito ao trono francês. Obviamente que os franceses não vão deixar isso acontecer. E aí a Inglaterra invade a França e vai começar a Guerra dos 100 Anos, tá? Claro que a guerra não é todos os dias, não é todos os meses do ano, por isso que ela é uma guerra tão longa, porque são momentos de guerras entre esses dois países, tá certo? Só que, por que ela foi importante? Porque ela vai desestruturar o Estado tradicional inglês, então os nobres que vão combater aos poucos, eles começam a se unir em torno de uma bandeira, né? Porque o nobre tem a sua bandeira, o nobre combate em seu nome, tá? Apesar do rei ser o centro do país, ser o centro do poder, você tem que lembrar que os nobres eles tinham mais força do que os reis nessas épocas. Só que, como é uma guerra muito longa, e é uma guerra de país contra país, você não vai mais lutar em nome do seu nome. Você vai passar a lutar em nome de algo maior, em algo que aglutine todos os nobres, né? Que é algo que aglutine todas as pessoas do país. Isso é a bandeira do país. Então, a bandeira do país é a bandeira do rei. Então, aos poucos, essa ideia de nacionalismo ela começa a ganhar força. Então, a bandeira francesa torna-se a união dos franceses. E quem une os franceses, a bandeira francesa, é o rei. Então, o absolutismo, ele ganha força aí também, justamente na Guerra dos 100 Anos, pensando em Inglaterra e França, onde o rei passa a ser o centro da vida, o rei passa a ser o centro de união entre esses povos, né, no caso de cada país. Isso é ideia de nacionalismo. Então, essa ideia de nação começa a ser formada, e aí o que vai rolar? Como é uma guerra muito longa, só os nobres guerreando não é o suficiente. E aí vão surgir, por exemplo, os exércitos nacionais. Que são os exércitos nacionais? Agora, qualquer pessoa pode guerrear em torno de um salário, ou seja, nasce a profissão soldado. Então, quando fala-se exército nacional, a gente está falando da profissionalização dos exércitos, porque até então o exército era apenas dos nobres, só os nobres guerreavam, né? Então, com o exército nacional, quem manda é o rei. E isso ajuda a decair a força dos nobres também. Claro que os nobres vão ser os capitães, vão ser os coronéis, né? Eles vão ter as patentes mais altas. Só que agora quem guerreia não é apenas o nobre, também qualquer pessoa, o servo, camponês livre, o burguês pode entrar para esse exército. Para quem conhece a história dos três mosqueteiros, sabe do que eu estou falando, né? Os três mosqueteiros, que era tipo os mosqueteiros, que era tipo a guarda pessoal do rei francês, lá na história do Alexandre Dumas, eles não têm origem nobre, mas quem mandava sobre eles tinha origem nobre, tá? Então, isso ajuda a fortalecer o rei. No caso específico da França, surge a figura da Joana d'Arc, né? Então, vocês têm que estar atentos, né, que vestibular, no caso dos vestibulares de São Paulo, está tendo muita questão de gênero. Então, está tendo muita questão perguntando sobre mulheres, né, sobre a situação da mulher na Idade Média, a situação da mulher na Grécia e coisa assim. E daí pode ser que pergunte sobre a situação da mulher na Idade Média em geral, só que tem o caso da Joana d'Arc. Quem era Joana d'Arc? Era uma mulher que ela se vestia de homem para poder combater. E como ela era muito boa, ela era muito boa no sentido militar, ela vai ganhar fama, ela vai comandar os exércitos franceses contra os ingleses. E aí a história dela, né, é que ela era uma pessoa muito piedosa, ela era muito católica. Ela falava que ela tinha aparição, né, de Jesus, ela tinha aparição de Maria, coisa assim. Só que os homens não vê o momento de matar a Joana d'Arc, né, porque ela é uma mulher. Porque aí justamente essa questão do patriarcalismo, né? E aí eles vão acusar a Joana d'Arc de bruxaria, falando que não era nada de Deus, era demônio que aparecia para ela e coisa do tipo. E aí a Joana d'Arc ela vai ser morta sob acusação de bruxaria, tá? Mas ela foi extremamente importante nessa união dos franceses nas guerras contra os ingleses, no caso do surgimento do absolutismo francês, ela foi muito importante, tudo bem? Vamos continuar. Nesse meio tempo de peste negra e também da Guerra dos 100 Anos, vão tendo as revoltas camponesas. Por que os camponeses vão se revoltar? Por uma questão óbvia. Vocês têm que lembrar que mais ou menos 70% da renda do camponês é imposto. Então, lembra lá o corvéia, mão morta, o dízimo, a talha, que eram impostos que os servos, né, que os camponeses tinham que pagar,
esses impostos são obrigatórios. Se a gente for somar renda, dá mais ou menos 70 anos associado a isso, né? Então a gente tem essa questão dos impostos associadas a isso. A peste negra, ela vai matar mais gente que está desnutrida. Quem são as pessoas que estão desnutridas? Quem era pobre, quem se alimentava mal. No caso, burgueses pobres e também servos e camponeses. E eles são os mais afetados pela peste negra, porque o nobre ele se confina lá no seu castelo, ele vai se alimentar bem, enquanto que o resto da população vai estar morrendo. E esse é o segundo motivo. Um terceiro motivo é a Guerra dos 100 Anos, que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? A Guerra dos 100 Anos e peste negra na mesma época. E na Guerra dos 100 Anos, todas as vezes que a gente tem guerra de nobres, os nobres vão e metem fogo no feudo do outro. Vocês têm que lembrar que você desestruturar o seu inimigo, você vai desestruturar o seu inimigo na questão econômica. Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler constantemente bombardeava Londres, porque Londres não era só a capital dos ingleses. Londres também era o centro econômico da Inglaterra, as indústrias, né? Então ele queria bombardear a indústria especificamente. O Stalin, sabendo disso, o Stalin foi lá, pegou as indústrias de Moscou e jogou lá nos Montes Urais, na Sibéria, justamente para a economia soviética continuar. Nesse caso aqui, é destruição de campo. Então você vai lá e destrói a produção agrícola do teu inimigo. Só que quem que depende diretamente da agricultura? O servo, o camponês. Então tem essas questões dos impostos, tem as questões da Guerra dos 100 Anos e a peste negra. Os camponeses vão se revoltar. E aí, as revoltas mais famosas que a gente tem aqui nessa época são as revoltas de Jacquerie, na França, nos anos de 1350, justamente o auge da peste negra também, e o início da Guerra dos 100 Anos. E aí, Jacquerie, né, Jacques Borrome, é uma palavra, na verdade são dois nomes, né, que se a gente fosse traduzir, seria o Zé Ninguém. Então seria a revolta do Zé Ninguém, as pessoas que não têm nome, ou seja, pessoas que não são nobres, nesse caso camponeses. Esses camponeses vão matar nobre, né, vão queimar castelo, vão promover o terror geral. Se vocês olharem aqui na imagem anterior, ó, a cabeça de nobre aqui em cima, não só a cabeça de nobre, né, mas cabeça de gente da igreja, as igrejas vão ser queimadas, né, porque você tem que lembrar que o dízimo era obrigatório, muita igreja aí vive bem, pelo sofrimento do povo e coisas do tipo, tá certo? E aí os nobres, obviamente, vão tentar controlar essa revolta e 20 mil camponeses vão ser mortos justamente para controlar essas revoltas das Jacquerie, tá? Então, quando a gente fala de crise do mundo medieval, são vários fatores. Então, só para a gente recapitular, a gente já viu a peste negra, a gente já viu o renascimento comercial urbano, né, o capitalismo surgindo, o nascimento aí de um novo modo de visão de mundo, né, que é a visão da burguesia. A gente tem a Guerra dos 100 Anos, tá? A gente tem essas revoltas dos camponeses e agora também as tretas entre igreja e monarquia. Então é o seguinte, todas as vezes que tinha tretas entre igreja e monarquia no auge da Idade Média, a igreja obviamente vence, porque a igreja tem mais influência, né? Esse exemplo é a tal da querela das investiduras. Então, o que aconteceu aqui nesses anos, né? Final do século XI, começo do século XII, a reforma gregoriana, inclusive o Papa Gregório, né, que fez o calendário que nós usamos, a reforma gregoriana quer dizer que quem escolhe os cargos da igreja, né, o bispo, o cardeal, é a igreja. Então, basicamente é isso. Porque até então, quem escolhia os cargos eram os nobres, eram os reis. Então, com isso meio que enfraquece o poder dos reis nos seus reinos, né? Então, a igreja ela passa a ter mais força. Lembrando que a igreja ela vai se construindo aos poucos com a sua força. Em alguns lugares, a igreja tem terras. E no caso do Sacro Império, né, que é a região da Alemanha, que é a parte leste lá da divisão do Tratado de Verdun, quando surgiu a divisão do Império Carolíngio, né, aquela parte leste vai originar o Sacro Império Romano Germânico. E teve um aluno, né, que mandou uma imagem que a pessoa foi viajar para a Alemanha e mostrando aqueles símbolos, né, do Carlos Magno, por exemplo, a águia que a Alemanha usa hoje, né, aquela águia que está na bandeira da Alemanha, é a águia que está na roupa do Carlos Magno. Tá? Por quê? Essa parte leste do Império Carolíngio vai se tornar o Sacro Império Romano Germânico, que na Idade Média era o principal império, né? Era um império muito grande, inclusive. Só que um terço do império pertencia à igreja, por isso que é Sacro Império, né? É um império sagrado, romano-germânico. Então tem tradições romanas e tradições germânicas ao mesmo tempo. Por exemplo, lá, quando o rei morria, quem escolhia o próximo rei
era a Assembleia dos Nobres, ou seja, o Comitatus lá, que era uma herança germânica lá atrás, que a gente viu no começo da Idade Média. Lá não tinha o princípio da hereditariedade, tá? Então, um terço do Sacro Império era da igreja. O que vai acontecer? O rei quer tomar as terras da igreja. Só que aí, quando o rei faz isso, o Papa vai lá e excomunga. Excomungar quer dizer expulsar. O rei foi expulso da igreja. E dentro da fé católica, quando a pessoa é expulsa, ela perde a salvação. E aí, então, o rei ele vai ter que pedir desculpa para o Papa porque ele não quer perder a salvação dele, tá certo? Investidura está relacionada a cargos, ou seja, esses cargos de bispo, cardeal, que antes o rei escolhia, agora a igreja passou a escolher. O rei vai lá, tenta tomar as terras da igreja, a igreja já fala assim, ó, beleza, você quer tomar? Só que você vai perder a sua salvação. Aí o rei recuou, tá? Então isso mostra a força da igreja. Só que, com o crescimento da vida urbana, vocês têm que pensar aqui, é muito mais fácil a igreja controlar o meio do campo, porque as pessoas estão espalhadas no campo. Então, a fé, no sentido de crenças, né, no campo, ela é muito mais enraizada, ela é muito mais forte, porque o contato entre as pessoas é menor, consequentemente, o dízimo também que era obrigatório, as pessoas do campo que tinham que pagar. Então, a mentalidade, né, quando eu falo mentalidade, quer dizer cultura, quer dizer hábitos, esses hábitos eles são muito mais controlados no campo do que na cidade. Então, conforme a vida urbana ela cresce, isso também ajuda a enfraquecer o poder da igreja, tá? Então, essa é uma outra questão relacionada à crise da Idade Média. O enfraquecimento da influência da igreja. Não quer dizer que a igreja perde poder no sentido político, porque a igreja continua tendo terras. Ela continua influenciando os reis, só que aos poucos os reis começam a se destoar, né? O absolutismo é aquela ideia básica de que o rei manda, então a igreja vai ter que submeter os reis, mas isso está acontecendo aos poucos, e o que contribui para isso também é o renascimento comercial urbano. Então, quando as cidades elas se fortalecem, a igreja se enfraquece, tá? E aí o exemplo disso é o cisma do Ocidente, tá? Lembra que a gente já viu o cisma do Oriente, que é a divisão da igreja, nascendo a igreja ortodoxa grega, tá? O cisma do Ocidente é quando Felipe IV Belo, né, que é o rei francês, inclusive nessa época aqui também é a época que rola a perseguição aos templários, né, que era aquela ordem guerreira lá das cruzadas. O Felipe IV, inclusive, é um dos que fazem isso. O que rolou? Felipe IV, com a ajuda dos burgueses, né, ele vai querer mandar sobre todo mundo, inclusive mandar sobre a igreja. Ele vai lá e coloca que os bens da igreja têm que pagar imposto. O Papa não aceita. O Papa excomunga o Felipe IV Belo, só que o Felipe IV não estava nem aí para a igreja. Tanto é que ele não estava nem aí que o Felipe IV vai lá e nomeia um Papa dentro da França. Então, nessa época, tem dois papas. Então, tem um papa na França e o papa lá em Roma, tá? Por isso que é chamado de cisma. Houve uma ruptura aqui. Então, o Estado francês rompeu com a igreja. Então, isso mostra que o poder do rei está se fortalecendo aos poucos. Isso durou por um tempo, e aí depois, né, o próximo rei que surgir ali, ele vai remediar a situação e vai voltar a ser amigo da igreja. Só que isso mostra que o poder do rei está se fortalecendo, o poder da igreja está decaindo. Vocês entenderam isso, gente? Tá? Então, aos poucos, esses nobres eles estão se enfraquecendo, eles estão perdendo suas terras, perdendo a sua renda. Muitos nobres começam a migrar para as cidades. O clero, né, a igreja, começa a perder força. Os servos, né, vão conquistando também algumas terras, né, pequenas terras, e também começam a fugir para cidades. A burguesia ganha força, o rei ganha força, a igreja perde força. Basicamente, esse feudalismo ele vai deixando de existir. Claro que quando a Idade Média termina, o feudalismo continua existindo, só que é um feudalismo com novas características. É um feudalismo mais enfraquecido, tá? Lembrem-se que no auge do feudalismo, o feudalismo tem a descentralização política. O rei existe, só que ele não manda. Só que com o enfraquecimento do feudalismo, o rei volta a ter força. A igreja perde força, o rei ganha força, né? E essa vida urbana comercial começa a superar a vida do campo aos poucos, né? A vida do comercial vai superando aquela vida agrícola. Vocês entenderam isso, gente? E aí teria uma musiquinha para vocês. Eu vou ver se eu vou tentar gravar minhas musiquinhas a partir da semana que vem. E aí vamos ver se eu consigo mandar para vocês, tá certo? Então, a gravação eu vou parar agora. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar.